Em nome de Jesus. Eu creio. Toma posse em nome de Jesus aí. Eu creio em nome de Jesus. Está ligado essa palavra. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado. Espero que seja ao nosso lado lá, né? Amém. Estou muito feliz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu te convido. Eu sou das antigas, sabe, pastor? Eu gosto de ler a palavra ainda em pé. Amém? Eu te convido a ficar de pé, né? Como eu disse semana passada, quando a gente está em casa, quando a gente está em família, você pode ler à vontade. Mas na presença de Deus, em congregação, eu sinto falta de quando o pastor fala assim, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? É reverência, né? Reverência à palavra do Senhor. Né? Não vai ser o homem que vai falar por si mesmo, mas é o próprio Deus falando das nossas vidas. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia, lembrando que nós estamos num culto de Santa Ceia. Nós daqui a pouco vamos ceiar ao Senhor. Amém. Cumprindo o mandamento dele, né? Ele disse que nós deveríamos fazer isso até a sua volta. E enquanto ele não volta, nós ceiamos e ele está aguardando. Porque ele disse que não comeria nem beberia desse cálice até a sua volta. Amém. Amém? Ele está aguardando, ele está jejuando. Mas nós temos essa graça, essa bênção. Te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Confirmação. O Espírito já confirmou aqui agora há pouco também, usando a vida do pastor Flávio. Glória a Deus. Capítulo 15, vamos ler a partir do verso 11. Nós vamos meditar um pouco sobre a palavra do filho pródigo. Quem conhece a palavra do filho pródigo? Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, verso 11. Continuou. Jesus continuou dizendo isso. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos o homem tinha? 2. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? É suficiente. Coloque a sua Bíblia sobre um assento, para você ficar mais à vontade. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Coloque suas mãos sobre a sua cabeça nessa hora. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida e nós estamos aqui, meu bom Deus, em reverência. Pai, eu pedi para os teus filhos, para a congregação, para colocar as mãos na cabeça, meu bom Deus, para que nesse momento a mão na cabeça seja uma representação, um ato profético, Pai. Para que o Senhor venha retirar todo o cansaço, todo o peso espiritual, Deus, tudo que não vem de Ti. Em nome de Jesus, arranca. Arranca agora, Pai, e que o Senhor venha, meu Pai, derramar um renovo, Senhor. Derramar um óleo novo sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. Para que eles possam receber essa palavra, meu bom Deus, não com o entendimento natural, mas com o entendimento espiritual que sai diretamente do teu trono. E que o Senhor venha, meu Deus, falar conosco,
no profundo, no sobrenatural, e que o Senhor venha impedir toda ação maligna contra esse culto, contra essa casa, contra essa família e contra cada um dos aqui presentes, Pai. Que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar. Acampa os teus anjos aqui ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus. Que haja uma redoma de fogo e toda ação maligna, Pai, seja queimada em nome de Jesus para a glória do teu nome. E aquele que crê diz? Amém. Amém. Pode ser sentado de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já ouviu essa palavra várias vezes, eu tenho certeza disso. Mas eu quero, nessa noite, meditar sobre algo que o Senhor falou no Espírito. Eu quero compartilhar com você. Porque a gente ouve a palavra, mas parece que existe uma cegueira espiritual que a gente não consegue entender. Mas eu quero, nessa noite, como ministro da palavra, decretar sobre a sua vida que toda cegueira espiritual, ela cai por terra em nome de Jesus. Amém. Que toda falta de entendimento cai por terra em nome de Jesus. E que a partir de hoje, toda vez que você ler a palavra de Deus, Deus vai te revelar algo novo. Deus vai te trazer óleo novo sobre a sua cabeça. Deus vai te trazer sabedoria, palavras, para que você, no momento certo, possa não só lembrar dessa palavra, mas também comunicar a outras pessoas que precisam receber aquilo que nós já temos. Você já parou para pensar no bem mais precioso que você tem? Não precisa dizer, mas eu te convido a, nesse momento, fechar os seus olhos por apenas 30 segundos e buscar o que há de mais precioso dentro de você. Tenha liberdade agora no Espírito de Deus e busca dentro de você o que há de mais precioso. O que você tem de mais precioso? Se chegasse um ladrão na sua casa e dissesse assim, me dá isso, e a pessoa tivesse a capacidade de tirar de você, o que é que você sentiria? O que é que você entregaria para o ladrão que há de mais precioso? Pode abrir os seus olhos agora. Aleluia. Eu não sei o que é que você respondeu para você mesmo, mas o que há de mais precioso dentro de mim, dentro de você, é a presença do Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós conseguimos reconstruir, nós conseguimos alcançar lugares ainda mais altos do que a gente já alcançou. A gente consegue levar essa palavra de esperança para outras pessoas. A gente consegue prosperar na presença de Deus. Tudo quanto nós temos o Espírito Santo. Nós conseguimos alcançar tudo que há de mais precioso. Nós já temos isso. Algumas pessoas confiam em cavalos, armas. Algumas pessoas confiam no dinheiro que elas têm no bolso. Mas nós proclamaremos, nós confiaremos no Senhor dos Exércitos, a quem servimos. Amém. Amém? E meus irmãos, obrigado. Pastora. Nessa noite de Santa Ceia, eu queria relembrar com você essa passagem, porque eu dei uma chave na semana passada, uma chave de entendimento da leitura da palavra, que quando a palavra, o texto sagrado não entrega o nome da pessoa, não diz o nome da pessoa, nós podemos colocar o nome ali, o nosso próprio nome, que nós nos encaixamos nessa história. Muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente tem na presença do nosso Pai. A palavra de Deus, Jesus está falando sobre uma história, ele está contando uma parábola, mas o entendimento aqui, ele é espiritual. Isso aqui é a própria condição do homem. A palavra do Senhor diz que Deus tinha 2 filhos, sendo que um deles pecou, um deles falhou. Ele tinha tudo que havia de mais importante, que era a presença do Pai. O que é a presença do Pai? A presença do Pai é segurança. A presença do Pai é amor. A presença do Pai é direcionamento. A presença do Pai é sabedoria. Coisa que nós jovens, quando temos aí os nossos 15, 17, 20, 22, 25 anos, nós não sabemos valorizar da maneira correta. A gente valoriza mais tarde, quando a gente se torna pai, ou ainda mais tarde, talvez no momento que a gente não tem mais tempo de refazer, voltar ao caminho contrário e refazer isso quando nós de fato perdemos o nosso pai. Graças a Deus meu pai ainda está lá, mas eu já tive a infelicidade de perder minha mãe. Minha mãe hoje descansa na presença de Deus, Como um dia nós também, se Jesus não voltar antes.
Mas, enquanto nós temos o nosso pai, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós ignoramos os bons conselhos que nossos pais têm. Nós nos entendemos como sendo o dono da verdade. Eu não estou falando aqui porque nós temos adolescentes aqui, eu estou falando de nós também. Tá? Todos nós somos esse filho. Cláudio é esse filho aqui. Esse filho pródigo que saiu da presença de Deus porque não consultou a Deus antes. Nessa noite de Santa Ceia, eu quero te relembrar quantas decisões ruins que você tomou na sua vida e que te fizeram chegar exatamente onde você está hoje. Não estou falando do lugar físico, preste bastante atenção. Estou falando de coisas mais sérias. Decisões lá atrás, que você tomou com 15 anos, talvez, 17 anos, você tinha que chegar ao seu pai, buscar o seu pai para buscar uma palavra de sabedoria. Por que é o pai? Por que o Senhor, nosso Deus, Ele nos manda honrar pai e mãe? Porque quando nós honramos pai e mãe, nós não decidimos por nossa conta. Nós chegamos para pedir uma opinião, nós não falamos, nós não comunicamos as coisas. Esse filho, ele mostra aqui, a palavra de Deus deixa muito claro, que esse filho ele não chegou para pedir uma palavra de sabedoria. Ele diz assim, o mais moço deles disse ao pai, ele já tinha tomado a decisão por si mesmo, e ele estava simplesmente comunicando a situação para o pai dele. Pai, eu decidi sair de casa. Eu quero as minhas coisas, tudo que me pertence, eu quero viver o mundo. Atitude correta, segundo o entendimento dele. Segundo o entendimento dele, ele já pensava que ele já sabia sobre todas as coisas, que ele tinha experiência. Ele esqueceu que o pai dele era mais velho e disse assim, eu quero ter as minhas próprias experiências. A maior bobagem que a gente pode ter é deixar de consultar a Deus nas situações mais simples, mas principalmente nas situações mais complexas. Nós temos uma mania de querer decidir as coisas sem orar. Muitas vezes as pessoas me dizem, mas você ora demais. Mas é claro, eu tenho que buscar a sabedoria do céu. A palavra do Senhor diz que a gente tem que pedir a sabedoria que Ele vai dar em abundância. E isso também vem pela graça. Muitas vezes nós tomamos decisões que nós não temos consciência. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar lá na frente. A gente não consegue enxergar um palmo, 10 minutos de distância a partir daqui. Mas nós temos acesso direto ao nosso Pai, que como esse Pai poderia ter dado bons conselhos, o nosso Pai, que ainda fala conosco, Ele poderia ter dito para você, para mim, numa hora decisiva da sua vida, faz diferente, não siga por esse caminho. Mas por causa da nossa altivez, porque dentro de nós precisamos entender isso, ainda existe muito de Lúcifer. O pastor falou sobre humildade, falou sobre decisão. Nós precisamos ter essa humildade. Nós estamos sempre querendo tomar as nossas próprias decisões, seguir os nossos próprios caminhos. Nós temos um exemplo aqui que mostra claramente o que aconteceu na vida do filho pródigo. Mas nós também temos coisas as quais nós precisamos olhar e dizer assim, eu errei nesse ponto. Por quê? Porque eu não consultei aquele que poderia ter dado a direção correta. Eu quis decidir por mim mesmo. A palavra do Senhor diz que ele saiu, ele pegou bens, ele pegou coisas preciosas, pedras preciosas, ele pegou dinheiro e gastou dissolutamente. O que é dissoluto? Sem pensar, de maneira irresponsável. Estava querendo viver a vida, esqueceu de tomar uma opinião com o pai. Ele simplesmente comunicou, eu vou seguir por esse caminho. Mas filho, não quero ouvir. Você já está ultrapassado. O negócio agora é época de Instagram, você não sabe mexer no Instagram. A época agora é Facebook, YouTube, você não sabe nada disso. Eu sou o cara, você já viu os meus likes na rede social? Tudo que eu faço, a galera fala que tá legal. Tá todo mundo compartilhando as minhas fotos, as minhas doideiras por aí. Nós somos essa pessoa, não estou falando para os jovens de novo. Nós também, adultos, o pastor Cláudio com quase 50 anos, ainda toma muita decisão errada. Ainda tomo muita decisão errada. Preciso aprender. Se Deus me permitiu estar aqui essa noite falando para vocês, é porque primeiro o óleo desce na minha vida para depois eu poder ser canal de bênção na sua vida. Deus falou comigo primeiro. Nós precisamos
consultar o nosso Senhor com mais frequência. Por quê? Porque isso é bênção para as nossas vidas. Vai evitar dor lá na frente. A palavra do Senhor diz que esse filho, ele saiu gastando tudo que ele tinha e de repente ele se encontrou numa situação tão difícil, tão complicada, que a única coisa que sobrou para ele foi tomar conta de porcos. E talvez ele não tenha se dado conta, mas ele também estava querendo se transformar num porco, porque ele queria comer a comida de porco. Se ele queria comer a comida de porco, é porque ele estava numa situação tão suja por dentro, tão ruim por dentro, que a única coisa que sobrou para ele foi comer comida de porco. Agora ele tinha consciência. Por quê? Porque mostra claramente, a palavra de Deus diz, mostra que ele tinha uma criação diferenciada. Ele podia ter essa consciência. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus e ainda assim nós rejeitamos Deus. Pastor, mas como? Eu estou dentro da igreja. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu estou servindo. Mas ainda assim, toda vez que eu erro, toda vez que eu peco, eu estou rejeitando aquilo que o Senhor me oferece gratuitamente pela bênção, por misericórdia. Você já não é mais o filho pródigo, você já é outro filho. Filho pródigo. Só que tem um detalhe. aí. O filho, ele tinha consciência que ele estava cuidando de porcos. Porcos significa o mundo. As pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas você já viu, você já parou para pensar se porco tem a consciência que ele é porco? Ele olha para o lado assim, estou no meio de um monte de porquinho. Será que o porco ele tem consciência que ele come lavagem? Não. Ele não tem consciência. Para o porco ele está comendo o quê? Ele está comendo uma picanha. O mundo é exatamente isso. O mundo está oferecendo lavagem o tempo todo para nós, para os nossos filhos. E tem muita gente, mas nós temos a consciência. Nós temos a consciência que tudo isso é vaidade, que tudo isso é passageiro, que tudo isso leva para um caminho de morte. E a palavra do Senhor diz uma coisa que é muito certa. E talvez esse filho pródigo tenha tido consciência disso. Há alguns caminhos que para os homens são caminhos que aparentemente são direitos, são certos, mas que no final esses caminhos levam à morte. São caminhos de morte. Esses porcos aqui, que quando a gente traz para a nossa realidade, a gente vê que são aquelas coisas que o mundo oferece, só levam para caminho de morte. Às vezes a gente dá um conselho para o nosso filho, dá um conselho para os filhos, a filha, o filho, e ao momento parece ser uma coisa ruim, uma coisa chata. Eu também já fui adolescente, também já tive 15, 17, 20, 25 anos, né? Naquele momento a gente não entende. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda é muito pequeno. Nós ainda estamos muito verdes. Mas o que o pai fala é só para bênção, para crescimento, para que haja prosperidade na vida do filho. O que é prosperidade? O que é bênção? Bênção é estar liberado para prosperar, para crescer. Um filho, é tão bonito quando um filho chega, benção pai, benção mãe. Filhos, a moda antiga, né? Hoje em dia tá demodê, essas coisas, né? Fora de moda, né? Demodê está fora de moda, né? É demodê, tá fora de moda, mas não tem outra palavra. Não é? Tá fora de moda. Ou fala demodê, ou fala que tá fora de moda. Né? Tá fora de moda. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, eles pensam assim, né? Da careta, eles pensam assim, meu pai vai me envergonhar. Não, o pai nunca envergonha. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter orgulho de pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o que há de mais precioso para nós. Porque a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Pela palavra de Deus, nós somos convencidos. O Espírito Santo trabalha em nós. Nós somos convencidos do que é certo e o que é errado. E temos a certeza absoluta que o caminho que nós estamos seguindo é o único caminho. Eu sempre vou dizer isso. Jesus, se ele tivesse mais de uma opção, ele teria deixado isso claro. Ele nos ama tanto e com tanta intensidade que ele teria dito, se houvesse mais de um caminho. Mas, no entanto, ele disse, ele bateu no peito e disse, eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou o caminho. Você está seguindo pelo único caminho possível. E a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós temos, para seguir esse caminho, nós precisamos abraçar nossa cruz,
negar a nossa própria vontade, nosso próprio desejo. Você não acha que o pastor Cláudio tem vontade de pecar? O pastor Cláudio tem vontade de pecar também. Porque se eu não dissesse isso, eu estaria mentindo e no altar. O que é pior. Por quê? Porque o pecado é prazeroso. Por que o pecado é prazeroso? Porque ele mexe com carne e tudo que está relacionado à carne é gostoso. Só que, aparentemente, sendo um caminho de bênção, na verdade é um caminho de perdição. A palavra do Senhor diz assim, existem dois caminhos diante de vós. Eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, o caminho da bênção para que vivas. Não é para que você seja abençoado, não é para que eu possa ser abençoado, é para que eu possa viver. Como assim? Eu já vivo, pastor. Mas não é essa vivência, é viver a eternidade na presença de Deus. Nós precisamos ler a palavra e ter esse entendimento. Nós precisamos sair da superficialidade, nós precisamos sair da etapa da nada e nos aprofundar na palavra de Deus. Porque quando nós nos aprofundamos, o Espírito do Senhor se revela para nós. E quando Ele se revela, as coisas sobrenaturais, elas acontecem. A palavra do Senhor diz que hoje nós temos, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso direto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Como é que eu faço isso, pastor? De uma maneira tão simples. Eu tenho que chegar no meu quarto em secreto, me ajoelhar e simplesmente começar a conversar com Deus. Preciso falar em língua estranha, pastor? Não! Não fale em língua estranha, fale numa língua que você entenda e que o Senhor vai entender também. Seja você mesmo, seja sincero. Comece, o segredo é em adoração. Comece adorando aquele que vive. Quantas vezes, essa semana, só vou falar essa semana e não precisa me responder, quantas vezes você disse que Jesus é maravilhoso? Quantas vezes essa semana, que começou ontem, hoje é o segundo dia da semana, você disse assim, então vamos estender um pouquinho mais, vamos levar para a semana passada, para não te apertar demais. Mas, pois é, porque agora que eu lembrei que nós estamos no segundo dia, né? Vamos puxar 15 dias, vamos puxar um mês. Que a primeira coisa que você fez quando você acordou foi dar bom dia para o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo que vai acompanhar toda a nossa trajetória durante o dia. Nós precisamos buscar os marcos antigos, as coisas simples. Evangelho é simplicidade. Você já parou para pensar que por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos Deus dentro de nós? Você já parou para pensar a seriedade disso? Já parou para pensar? Eu sou templo e habitação do Espírito Santo. Antigamente, não sei se você sabe, mas antigamente, na época da primeira aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas e não era sobre todo tipo de pessoa. O Espírito Santo vinha sobre sacerdotes, sobre reis e sobre profetas. Era uma casta de pessoas muito escolhidas, muito específicas. O Espírito Santo vinha e não entrava também não, porque hoje nós somos habitação, ele mora dentro de nós. Então ele vinha, pairava sobre, usava e saía fora. Por quê? Porque naquele momento Jesus ainda não havia morrido. E a única coisa que nos salva, a única coisa que nos lava do nosso pecado, da nossa perdição, das nossas impurezas é o sangue de Jesus. Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. É sobre isso. Aleluia. Essa mesa. É sobre o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então o sangue de Jesus nos lava, nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados. Eu estou sentindo falta desse tipo de pregação, pastor. Estou sentindo falta desse tipo de pregação. Estou cansado dessas pregações só de gente vendendo casa no altar, vendendo bênção. Nossa igreja vai voltar a pregar o evangelho puro e simples, o evangelho da salvação. Amém. E sabe o que mais? Tudo mais, todo o resto, inclusive a casa, inclusive o documento, inclusive o carro zero, a Mustang. Recebe aí, Guilherme, em nome de Jesus. Tudo isso, quando a gente coloca o evangelho em primeiro lugar, o reino, os interesses do Senhor, as coisas do Senhor em primeiro lugar, todas essas coisas. Pastor, uma empresa próspera, uma empresa cuja filial, cuja a sede, a principal, ela comanda 30, 40, 50 franquias. Amém. Mais do que isso, um Deus que pode fazer com que essa franquia vá para a Europa, vá para o Brasil, seja uma franquia a nível internacional.
Você já parou para pensar? Mas olha só, não pode estar aí o principal interesse. Porque se ficar no lugar errado, não vai acontecer. Aí não adianta falar que o pastor mentiu, que a palavra não é verdadeira. Não, é questão de prioridade. Quando nós priorizamos as coisas do reino, quando nós priorizamos as coisas do céu, todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou eu creio, ou eu não creio. Paulo disse isso de uma maneira muito clara. Ou eu creio e coloco em prática, ou senão eu estou perdendo meu tempo. Vou começar a pecar, vou começar a fazer as coisas que minha carne tem vontade. Te convido a se colocar de pé nessa noite. Mas a boa notícia, para que você não vá pesado para casa, com a consciência pesada, a boa notícia que eu tenho para a sua vida nessa noite é que o Pai perdoa. Amém. O Pai perdoa. Amém, Jesus. Amém. Esse menino, que somos eu e você, a palavra do Senhor diz que em determinado momento a ficha dele caiu. Ele primeiro se afastou da presença de Deus, mas aí depois a ficha dele caiu. Lá no verso 17, a palavra diz assim: então, caindo em si mesmo, a ficha dele caiu. Mas será que foi por si mesmo? Será que foi por si mesmo? Porque se porco não tem consciência que é um porco que está comendo lavagem pensando que é picanha, é porque ele já tinha a presença de Deus. É o que não acontece conosco. Nós vamos errar, nós podemos até errar e pecar. Mas o que acontece é que o erro, o pecado, ele se torna uma exceção nas nossas vidas. Ele não é algo corriqueiro que a gente já aprendeu a conviver. Porque se você aprendeu a conviver com o pecado e não te incomoda, alguma coisa está errada. Está errado. Porque a primeira atitude de um cristão convertido de verdade é o Espírito Santo falar: pegou, aí na hora já dói, já acontece alguma coisa estranha, você já se arrepende e pede perdão. Mas o que é mais fantástico nessa palavra é que quando a gente pede perdão, o Senhor ele sai de onde ele estiver e vem nos alcançar. Eu quero te lembrar que não foi você que escolheu a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que ele me escolheu primeiro. E quando ele escolhe, está escolhido. A palavra do Senhor diz assim: o garoto ele se levantou e foi para o pai. E ele estava indo em direção à casa dele. Mas quando o pai o viu de longe, ele não tinha nem chegado perto ainda. Aleluia. Quando Deus vê a intenção de querer acertar, de acertar o caminho, de mudar a direção, ir para a direção correta, o Senhor ele vem e nos resgata. O Senhor vem e nos ajuda. O Espírito Santo te ajuda a acertar. É o Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar essa noite a buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Desse Deus maravilhoso que resgata. Ele ainda continua resgatando. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus só vai voltar quando todas as pessoas tiverem ouvido falar, tiverem ouvido sobre a palavra do Evangelho, a pregação que ainda resgata pessoas, que tira pessoas do caminho da morte e leva para o caminho da salvação. O mesmo Espírito Santo continua trabalhando e o mesmo Espírito Santo que está lá na sua casa, junto com a sua família, cuidando dos seus interesses, ele está aqui agora conosco. Aleluia. Te convido a fechar os seus olhos, deixar Deus trabalhar em você. A palavra do Senhor diz que o Pai, ele foi correndo, compadecido. Compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é quando eu vejo alguém passando uma necessidade. Não é que eu seja capaz de me colocar no lugar dessa pessoa, isso se chama empatia. Mas a compaixão é eu viver aquilo que a pessoa está vivendo e ajudar ela a sair daquela situação que ela está passando. Isso é compaixão. Compaixão, é junto. O Espírito Santo, ele trabalha dessa forma nas nossas vidas. Ele entende. Por que o Espírito Santo entende? Porque Jesus veio aqui e ele passou todas essas necessidades. Ele sentiu tudo isso, só que a palavra do Senhor é muito clara. Em nada ele pecou. Em nada ele pecou. E isso aconteceu para que ele pudesse cumprir toda a primeira aliança. Toda a primeira aliança. Como Jesus sabe que nós somos falhos, como é que nós, vivendo a nova aliança, nós poderíamos guardar 613 leis? Jesus, então, ele fez uma condensação
dessas 613 leis e disse o seguinte: olha, não precisa guardar 613, mas guarda 2. Ama a Deus sobre todas as coisas, sobre as tuas próprias vontades. Está com vontade de pecar? Lembra de Deus, daquele que te amou primeiro. Não peca por causa do amor que você sente por Ele. Está com vontade de mentir? Não minta por causa de Deus. Está com vontade de matar, está com vontade de roubar, está com vontade de fazer coisa errada? Não faça por causa desse amor. Ama a Deus sobre si mesmo, sobre as suas próprias vontades, sobre os próprios desejos. E em determinado momento diz assim: e ao próximo, Jesus disse, ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus observou direitinho e viu que o homem não tinha muita capacidade de amar outro homem. Aí ele reformulou isso. Ele disse assim: ama a Deus em primeiro lugar, com toda a tua força, com todos os teus bens, com toda a sua energia, e ao próximo como eu vos tenho amado. Olha o desafio. Aí está o desafio. Jesus é maravilhoso. Eu amo esse Jesus. Ama ao próximo, não como você ama a si mesmo, porque eu sei, eu conheço como é o amor do homem, mas como eu vos tenho amado. Amém? Jesus está te convidando nessa noite de Santa Ceia a amar ao próximo como Ele nos amou. Perdoar como Ele nos perdoou. Conversar com aquela pessoa que está em um nível abaixo com o mesmo respeito que você deseja para você mesmo. E saber que acima de você existe sim, esse é o Todo-Poderoso. E a gente só pode alcançar Jesus quando a gente vai pela orla, quando a gente vai por baixo, quando a gente se arrasta, quando a gente se humilha. Porque quando a gente se humilha, aí as coisas acontecem. Lembra da pregação da semana passada? Da mulher do fluxo de sangue? Ela só alcançou o perdão quando ela se abaixou e tocou Jesus de uma maneira diferente. Por quê? Porque ela não estava atrás das bênçãos, ela estava atrás do perdão, ela estava atrás da salvação. As pessoas fazem a leitura e pensam: eu estava querendo ser curado do fluxo de sangue. Não, porque se fosse isso, não estaria registrado. A tua fé te salvou. Ela queria algo mais. A tua fé vai te salvar nessa noite. Não sei qual é a sua necessidade. Vai, toca Jesus pela orla. Se você voltar algumas linhas daquela palavra, você vai ver que Jairo, antes de falar a Jesus sobre a sua necessidade, ele quis tocar na orla de Jesus. Ele se prostrou no chão. Talvez você tenha que se prostrar nessa noite também. Porque a única maneira de chamarmos a atenção de Jesus é reconhecendo a nossa pequenez, nos humilhando, e aí nós chamamos a atenção. O problema do homem é ser altivo. Foi isso que tirou o homem da presença de Deus, lá no Éden, lá atrás. Deus estava esperando uma palavra simples: me perdoa. Me perdoa. Mas o que o homem fez? Ele tampou a vergonha dele. Aí Eva, toma essas folhas de figueiro, tampa a vergonha aí. Homem, cadê você? Eu estou aqui, Senhor, por quê? Porque eu estou nu, mas como você descobriu que você estava nu? Ao invés de pedir perdão, ele foi se justificar. Foi a mulher que tu me deste. Estou apontando para a pastora aqui, não é à toa não, hein? Foi a mulher que tu me deste. Vamos parar de jogar a culpa em outras pessoas, vamos parar de jogar a culpa na situação, olhar para nós mesmos e pedir perdão. Tão simples. A saída é muito simples. Você tem que entender isso. A saída é muito simples. Depende só de mim e de você. Porque uma vez que a gente se conscientiza disso, o Pai está esperando de braços abertos. Amém. O cordeiro foi sacrificado. Aqui o Pai, ele sacrificou um novilho gordo, cevado, um bezerro, né? De uma forma que todo mundo entenda. Mas o cordeiro já foi sacrificado por mim e por você. Quem crê nisso? Amém. Feche seus olhos.